Essas pessoas, elas mudaram completamente a personalidade. E é aí que eu te pergunto, será que é só uma cirurgia mesmo? E se for uma cirurgia, o que será que rola por trás dessa cirurgia toda aí? Recentemente tem muita gente usando a tal da substância. A Anitta, a Kris Jenner, a Donatella Versace, a Lindsay Lohan e muitas outras mais. E de todas essas pessoas, com certeza, o caso que mais chama a atenção é o caso dela, da Lindsay Lohan. E também, gente, vamos falar bem a real aqui, é o caso mais digno da gente falar, né? Porque eu vou ficar falando de Anitta, de Kris Jenner aqui, o que é isso? Meu canal virou perfil de fofoca, por acaso? Não, vamos falar do mais digno. Os outros aí são bem vergonha alheia e eu realmente me recuso. Agora, se existe um caso emblemático que encapsula o preço da fama e os excessos de Hollywood, principalmente o lado mais sombrio do entretenimento, esse caso aí atende pelo nome de Lindsay Lohan, porque a história dela não é apenas uma história de uma garota talentosa que caiu em desgraça. É uma história sobre como a indústria, a mesma indústria que te transforma em ídolo, pode te devorar vivo diante das câmeras. E como, por mais que o público adore levantar um nome ao estrelato, ele adora ainda mais assistir a sua queda. Lindsay Lohan passou por cada estágio do chamado ciclo da estrela mirim. Ela teve um sucesso meteórico, uma exploração midiática, entrou em vício, caiu em escândalos, teve a destruição de sua carreira e agora teve a redenção. Só que para entender por que esse mundo é tão obcecado pela ruína das pessoas, primeiro a gente precisa voltar lá atrás, né, aos 3 anos de Lindsay Lohan, quando ela já estava nas passarelas. Ela foi inscrita pela mãe em agências de modelo, apareceu em campanhas com marcas tipo Calvin Klein, Pizza Hut e até contracenou com Bill Cosby em um comercial. Mas ela nem tinha aprendido a ler ainda, né, e ela já carregava em suas costas o peso imenso de uma carreira. Então, por trás de uma fofura, porque sim, Lindsay Lohan criança era muito fofinha, existia um caos, né? Os pais dela viviam em um relacionamento disfuncional, tinha muita briga, teve separações, alegações muito sérias de abuso. A mãe dela, a Dinah, ela chegou a declarar que foi violentada pelo próprio marido e que Lindsay presenciou as cenas da violência doméstica desde cedo. Já o pai de Lindsay, o Michael Lohan, ele seria preso diversas vezes ao longo da juventude da filha. Então, a Lindsay cresceu não apenas exposta ao glamour, mas também a uma instabilidade emocional e violência psicológica absurda, em combinação ali que eu diria que é totalmente explosiva para toda e qualquer criança. Em especial, para uma criança exposta na mídia, eu acho que isso deixa as coisas um pouquinho piores. Vocês não acham, não? Agora, em 1998, Lindsay venceu mais de 1.500 candidatas para protagonizar o remake de The Parent Trap, que é aquele filme lá que ela faz as gêmeas que foram separadas ao nascer, sabe? Esse desempenho foi tão convincente que muitas pessoas achavam que eram 2 atrizes diferentes, mas não, era a mesma atriz interpretando 2 papéis. Então, com apenas 11 anos, ela já era uma profissional completa e, por isso mesmo, colocaram ela no topo da indústria. Vieram mais e mais e mais contratos com a Disney. Disney essa, inclusive, né, que é mestre em destruir a cabecinha das adolescentes. Teve o Sexta-feira Muito Louca lá, né, o Freak Friday, o Confessions of a Teenager Drama Queen e, claro, gente, o Meninas Malvadas, o Mean Girls, né, que é a obra mais icônica e mais eternizada da cultura pop que carrega o nome de Lindsay Lohan. Então, aos 17 anos, ela não era apenas famosa, ela era a cara de uma geração. Ela era bonita, carismática, talentosa, mas também uma bomba relógio que estava prestes a explodir. Enquanto o público via uma jovem estrela com o It Factor, ou seja, ela era uma It Girl, né? Nos bastidores, a Lindsay já estava enfrentando algumas crises, então logo após completar 18 anos, ela começou a morar sozinha em hotéis de luxo, gastando milhões em hospedagens apenas para não se sentir sozinha. Ela era uma adolescente traumatizada
com liberdade total, com dinheiro infinito e zero supervisão. E aí então veio o inevitável, que foi a hipersexualização da estrela mirim. E você aí achando que a tal da adultização só acontecia no Brasil e que é um fenômeno novo. Se você estava achando isso, o meu sinto muito para a sua inteligência, porque na capa da Rolling Stone o título era Hot, Ready and Legal, ou seja, quente, pronta e legalizada, né? Porque ela já estava quase ali completando os 18 anos. E logo em seguida ela participou de vários ensaios sensuais, ela teve aparições polêmicas, boatos também surgiram de envolvimentos com homens mais velhos e também ela participava de festinhas na casa da Paris Hilton. Só que, diferente de outras estrelas que planejaram a transição para a fase adulta, a Lindsay meio que foi empurrada para a fase adulta. Então, ela não fugiu da imagem infantil, ela foi devorada por essa imagem infantil. A mídia construiu um arquétipo, né, de menina prodígio, mas também de menina problema, né, e isso vendia muito, porque entre 2004 e 2007, o rosto de Lindsay Lohan estampava todas as revistas todos os dias. Não mais por seus filmes, não mais por seu talento, mas sim por seus erros. Então, multas, atrasos, brigas, acidentes, internações, os paparazzi a perseguiam como predadores famintos. E até mesmo enquanto ela estava saindo de reuniões dos alcoólicos anônimos, ela era perseguida, humilhada e fotografada. E é aqui então que a indústria mostra sua verdadeira face, porque a Lindsay, ela foi transformada em conteúdo. A dor dessa menina virou produto, né? Os vícios dela viraram entretenimento. As recaídas dela garantiam cliques. Ela era vigiada, provocada e sugada. E aí, você acha que o único vilão de tudo isso é a mídia? Mas não. O vilão de tudo isso são as pessoas que consomem essa mídia. Porque se as pessoas não consumissem isso, essa mídia não produziria isso. O artista vai onde o povo está. A mídia produz aquilo que você consome. Então é exatamente por isso que isso acontece. Não venha achando que a única culpada por tudo isso é Hollywood e a mídia de Hollywood que não. Os verdadeiros culpados são pessoas que se dizem pessoas de bem, anônimos, pessoas normais, né? Nós, sociedade. E cada tropeço que ela dava era celebrado por uma audiência que se dizia se preocupar, mas eles estavam apenas esperando o próximo escândalo para poder comentar. E quando ela bateu o carro tentando fugir dessa mídia, tentando fugir dos paparazzis, a culpa foi atribuída a ela. Quando ela desmaiava por exaustão, diziam que ela era irresponsável. Então o sistema que a criou estava, pouco a pouco, a matando. E quem nunca, né, gente? Quem nunca foi morto pelo sistema que atire a primeira pedra? Agora, entre 2017 e 2012, Lindsay foi presa, internada e julgada mais do que se pode contar. As acusações de direção sob influência, de porte de drogas, de roubo de colar, de violação de condicional, um ciclo de queda constante que, mais uma vez, o público adora assistir. Então, mesmo quando ela tentava se recuperar, o sistema dava um jeito de puxar ela de volta, porque o rosto dela chorando no tribunal virou meme e a tornozeleira eletrônica virou manchete. E a ida à reabilitação era tratada como novela. As capas de revista estampavam a ruína e não mais o talento. E o pior, ela não tinha pra onde correr, né? Porque toda vez que ela tentava voltar à atuação, ela era sabotada pela própria indústria que tinha queimado ela viva. Então ela tentou até se reerguer em projetos como Lizzie Dick, Scary Movie 5, mas ela foi ali massacrada pela crítica e ignorada pelo público. Agora, a carreira dela estava em frangalhos e então ela tomou a decisão mais inesperada, mas que também talvez tenha sido a decisão mais inteligente de sua vida, porque ela foi morar em Dubai, onde os paparazzis são proibidos por lei, onde ela podia andar na rua sem ser perseguida, onde pela primeira vez ela teve chance de respirar. Então surgiram boatos ali sobre ela ter virado muçulmano, sobre ela namorar bilionários sauditas, sobre ela viver inclusive como acompanhante de luxo, mas
parte dessas histórias podem até ser reais, mas grande parte de tudo isso é puro sensacionalismo. O mais importante é que pela primeira vez ela conseguiu viver fora desses holofotes, porque ela precisou cruzar o mundo, porque sim, Hollywood é muito longe de Dubai. Ela precisou cruzar o mundo para ter um pouquinho de paz nesse inferno que é Hollywood. E entre 2017 e 2020, Lindsay voltou a aparecer, e não como uma atriz séria, mas sim como um meme ambulante. Ela foi criticada por um vídeo bizarro em que ela tentava levar crianças de rua para seu hotel por segurança. Ela defendeu Harvey Weinstein em plena campanha de Me Too, #MeToo, e ela falou com um sotaque falso por meses. Ela também foi acusada de se apropriar de culturas que ela mal compreendia. Ela tentava ali desesperadamente ser levada a sério, mas ela parecia sempre tropeçar em si mesma. A indústria, mais uma vez, não perdoava. Então, se no início da narrativa era a estrela prodígio em ascensão, agora a narrativa era: vamos zombar da estrela que todos adoram zombar. Mas Lindsay não se entregou. Porque em 2021 surgiu ali uma chance inesperada e a Netflix a convidou para estrelar uma comédia romântica natalina, a Falling for Christmas. Vocês viram alguma coisa de bom nesse filme? Porque eu assisti e não vi nada de legal, achei o filme péssimo, totalmente água com açúcar e não vi nada demais. É tipo um filme assim bem simples, quase que bobo, mas o que as pessoas não percebem é que esse retorno da Lindsay Lohan não tem absolutamente nada a ver com o talento dela, nem tão pouco com esse filme aí, tá? O que acontece, gente, é que existe algo muito perturbador por trás de tudo isso, que é a transformação da aparência física das pessoas. E principalmente não só a aparência física, né? Mas também parece que junto com essa transformação, com esse embelezamento, vem também uma transformação de comportamento que não é observada só na Lindsay Lohan. Eu tô usando o exemplo da Lindsay, como eu falei aqui, porque esse exemplo é o mais decente de ser falado aqui, mas existem muitos outros exemplos. Então ela aparece com uma aparência de deusa grega, muito mais profissional, muito mais focada, muito bem assim humorada e saudável, muito saudável. Então pela primeira vez ela estava estampando capas de revistas, não por desgraças, mas sim por um trabalho. E percebam, não é pelo trabalho que ela realizou no filme, porque o filme mesmo é só mais um filme. E desde então, ela assinou contratos com mais filmes na Netflix, ela apareceu no The Masked Singer da Austrália, ela revelou a gravidez dela, né? E ela disse pra gente, nas entrelinhas, que existe uma vida depois desse caos todo. E literalmente, quando ela reaparece ali em 2021 pra promover o Falling for Christmas, a primeira grande produção que ela iria aparecer depois de anos, as pessoas perceberam que ela estava incrivelmente diferente. E vocês acham mesmo que vamos aceitar a Lindsay Lohan não veio justamente por causa da aparência dela? Que, gente, isso é um programa, é uma programação de marketing que foi feita para a reentrada dela, né? Para que ela mudasse completamente a maneira com a qual as pessoas olham para ela. Não era assim uma aparência só mais bonita, ela parece estar saudável, sabe assim? Ela parece que não só rejuvenesceu, mas parece que mudou de corpo, né? É como se ela tivesse driblado o tempo, e esse drible todo não parece ter a ver com uma cirurgia, com uma plástica convencional. É como se tivesse realmente engolido alguma coisa ou passado na fonte da juventude, aquela fonte da juventude lá mesmo, sabe, que o Pica-Pau passava? Pois é, parece que entrou na fonte da juventude e saiu uma pessoa totalmente diferente, porque não é só uma questão de fez plástica, porque isso é muito comum em Hollywood, tá? Mas o que causou o estranhamento foi um conjunto, assim, de pele impecável, e eu não tô falando só de pele do rosto, porque a cirurgia no rosto realmente muda a pele do rosto. Mas, gente, é a pele da mão, a pele do braço, a pele do colo, né? Não tem sinais de desgastes visíveis. São feições muito simétricas, são olhos mais abertos, uma estrutura facial mais definida. Existe toda uma elegância na fala, no olhar, no jeito de sentar. Realmente parece que foi feito um programa ali. Era como se, depois de anos de exaustão, vícios e paparazzis, ela tivesse emergido
de uma cápsula de rejuvenescimento. E o mais estranho de tudo isso é que não tem aquele ar plastificado, não tá esticado demais, né? Que é o que geralmente a gente vê nessas intervenções cirúrgicas muito agressivas. Então, alguns sugerem que isso seja uma combinação, tá? De práticas pouco invasivas, como lifting, né, com fios de sustentação, ácido hialurônico, resurfacing, laser de última geração, procedimentos hormonais regenerativos, mas há quem vá mais além, né? Cogitando protocolos secretos de clínicas de luxo em Dubai, na própria Califórnia mesmo, né? Própria Hollywood, onde a medicina estética e o dinheiro convivem em silêncio. Eu tô falando de terapias celulares, infusões de plasma enriquecido, peptídeos bioativos e protocolos de rejuvenescimento ainda não aprovados no Ocidente, e também algumas outras coisas ditas como sendo a substância. E o fato é, gente, que se fosse só ela, a gente realmente poderia considerar apenas como sendo um milagre cosmético, mas não é só ela, não. A real é que ela foi meio que precursora desse movimento, porque existem muitos homens e mulheres que se transformaram completamente. Não, eu não estou falando apenas da aparência física, eu tô falando da mudança da atitude. No caso da Anitta mesmo, gente, os fãs notaram que ela estava diferente, tipo que ela tinha perdido o sotaque, perdido aquele jeito dela, né? Que ela tava falando de um jeito diferente, enfim. E se vocês prestarem bastante atenção, existe um movimento muito espiritual por trás dessa transformação da Anitta também. Da mesma maneira que a Lindsay Lohan, ela parece que ela brilha de tão bonita que ela ficou, existem algumas outras celebridades que fizeram procedimentos muito parecidos, que é esse procedimento que não só transforma a aparência, mas transforma o ser. Essas pessoas, elas mudaram completamente a personalidade. E é aí que eu te pergunto, será que é só uma cirurgia mesmo? E se for uma cirurgia, o que será que rola por trás dessa cirurgia toda aí?